Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para conversar com vocês sobre as atividades complementares. É, as atividades complementares fazem parte de dúvidas dos alunos. Muitos alunos têm dúvidas sobre as atividades complementares. E esse vídeo tem como objetivo exatamente explicar melhor como são as atividades, o que vocês devem realizar, como vocês devem registrar essas atividades, como funciona o processo de correção e validação. Então, após assistirem esse vídeo, vocês vão ter uma noção geral das atividades complementares. Então, vamos começar pelo preenchimento e pela documentação. As atividades complementares fazem parte da formação acadêmica de vocês e podem envolver diferentes experiências, como cursos, palestras, leitura de livros, filmes, visitas a museus, atividades culturais, entre outras possibilidades previstas pelo curso. Por isso, é fundamental ler o manual das atividades complementares, porque lá vocês vão ver exatamente o que conta com atividades complementares no seu curso. Depois de realizar essas atividades, vocês precisam fazer o registro dela no sistema e apresentar a documentação necessária. Então, vamos citar um exemplo. Se vocês fizeram um curso, é necessário apresentar o certificado ou outro documento que comprove a sua participação. E aqui nós temos que ter um cuidado muito importante. O documento precisa identificar o seu nome, identificar o aluno. Portanto, verifiquem se no certificado aparece o nome de vocês e constam as informações necessárias para comprovar que aquela atividade realmente foi realizada. Não adianta encaminhar um certificado ou qualquer outro documento no qual não seja possível identificar quem participou da atividade. Além desse comprovante, vocês também precisam preencher o relatório da atividade complementar. E o que deve constar neste relatório? Agora, atenção. Há dois pontos fundamentais neste relatório. O primeiro é um pequeno resumo da atividade realizada. Não é necessário escrever um texto muito extenso. O importante é mostrar de maneira clara e objetiva o que foi feito. Se vocês fizeram um curso, expliquem brevemente o assunto abordado. Se assistiram ao filme, façam um pequeno resumo do conteúdo desse filme. Se leram um livro, apresentem brevemente do que trata a obra. Se fizeram uma visita ao museu ou participaram de alguma outra atividade cultural, expliquem o que foi observado e qual foi a proposta daquela experiência. Mas o relatório não termina aí no resumo. E aqui está o segundo ponto, que é muito importante. Vocês precisam fazer uma relação entre a atividade realizada e o curso de graduação de vocês. Ou seja, procurem responder o que essa atividade acrescentou à minha formação. De que maneira aquilo que eu vi, estudei ou vivenciei pode ser relacionado ao meu curso e à minha futura atuação profissional. Esta relação precisa aparecer no relatório de uma forma muito clara. Então, por exemplo, se vocês assistiram a um filme, não basta contar a história do filme ou simplesmente dizer que gostaram. Vocês precisam mostrar qual é a relação daquele conteúdo com a formação de vocês. O mesmo vale para um livro, uma palestra, um curso, uma visita cultural ou qualquer outra atividade realizada. Por isso, quando forem preparar o relatório, lembrem-se sempre dessas duas ideias. Primeiro, um pequeno resumo do que foi realizado.
Segundo, a relação dessa atividade com a sua formação, com o seu curso. Feito isso, vocês anexam o documento comprobatório e fazem a postagem da atividade complementar no sistema. E agora, vem uma outra dúvida que sempre nos inquieta como alunos. O que acontece depois que a atividade é postada? Quem faz a correção? Então, vamos entender esse processo. Depois que vocês fazem a postagem, a atividade chega no polo. É o primeiro contato que a atividade complementar tem com a Unip, é por meio do polo. Os tutores presenciais fazemos uma primeira análise dessas atividades complementares, ou seja, nós fazemos uma triagem dessas atividades complementares. Nesse momento, nós verificamos a documentação apresentada, o preenchimento do relatório e se a atividade está de acordo com as orientações. Se estiver tudo correto, fazemos a validação dessa primeira etapa. Mas, se identificarmos algum problema, a atividade será devolvida para vocês, com um comentário explicando o que precisa ser corrigido. E quero chamar bastante atenção para isso. Uma atividade devolvida não significa necessariamente uma atividade recusada. Na maioria das vezes, significa que existe alguma informação que precisa ser corrigida ou complementada. Pode ser um problema no documento apresentado, alguma informação que esteja faltando, ou até mesmo algum problema no relatório, tendo a necessidade de melhorar o relatório. Porque talvez aquele momento em que se faz a relação com o nosso curso não esteja muito clara. Então, a atividade é devolvida. Quando isso acontecer, leiam atentamente o comentário que nós estamos fazendo nessa triagem. Ali está a orientação do que precisa ser feito. Façam a correção solicitada e encaminhem novamente a atividade pelo sistema. Agora, há mais um ponto importante. A análise feita por nós, tutores presenciais, não é a etapa final do processo. Nós fazemos essa primeira triagem no polo. Depois a atividade segue para a central. Aí sim, eles vão analisar e validar a sua atividade complementar. Ela pode ser passada pelo polo e recusada pela central? Pode sim. Então, fiquem atentos a cada detalhe do processo. Se houver uma devolução, leiam sempre o comentário com muita atenção e retomem aquilo que for necessário. Uma outra dica muito importante: façam as atividades complementares durante a sua graduação. Não deixe para fazer a quantidade de horas tudo no final do seu curso. Não vai dar tempo. Então, vamos devagar, durante o curso, vamos fazendo as atividades complementares, porque aí nós temos tempo de rever quando for necessário. Esse foi o nosso objetivo, bater esse papo sobre as atividades complementares. Esperamos que tenha ajudado cada um de vocês nesse processo. Qualquer dúvida, é só participar da tutoria e perguntar pessoalmente o que aconteceu na sua atividade. Um abraço a todos e até breve.